Olá, bom dia, boa tarde a todos vocês. É com grande alegria que eu estou aqui para gravar esse vídeo, esse material, a pedido da Etiane, né, de maneira especial para homenageá-los pelo Dia dos Professores, agora no dia 15. Então ela me fez esse convite, e um convite que eu fico muito grato em ter recebido, porque há cerca de acho que 3 anos atrás, em 2017, fizemos um trabalho aí junto com a Escola Ângela de Castro e foi muito legal poder contribuir com os professores naquela oportunidade lá no Parque Ribeirão Vermelho, e hoje mais uma vez ter recebido esse convite da Etiane. Então desde já muito obrigado, Etiane, pelo convite. Olha só, eu me esquecendo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Honorato, né? Tive um contato mais aproximado aí com a escola, porque o meu filho estudou aí na escola há alguns anos. Atualmente moro em Minas Gerais, né? Falando um pouquinho da minha carreira, sou formado em administração de empresa, pós-graduado em gestão de negócios, tenho uma formação em coaching e tenho uma vasta experiência em atendimento de coaching, em formação humana. Criei o curso Projeto Desenvolva, focado em ferramentas de coaching, e também uma vasta experiência na área de finanças. Mas hoje o nosso bate-papo aqui é bastante rápido, é um bate-papo, uma mensagem a fim de auxiliá-los e trazer um ponto de reflexão sobre o tema saúde emocional, né? E nesses tempos que a gente vive, né, falar de saúde emocional, eu quis primeiro, eu não quero ser técnico, e sim trazer um processo de reflexão sobre essa temática saúde emocional, emoções. Mas primeiro eu gosto muito do conceito de que tudo aquilo que eu me proponho a, a, a falar sobre, eu gosto de entender a palavra, né? Então a Etiane me trouxe um tema, saúde emocional, e aí eu fui buscar o que é saúde. Primeiramente, o que é saúde, né? E a definição é estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente. Então aí já tem quase que a explicação inteira do que é saúde, né? Claro que quando a gente fala sobre saúde, a gente vai ter uma dinâmica que abrange corpo, toda a minha realidade, né, enquanto corpo, né? E continuando essa definição, então é estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase de ciclo vital. Estado de boa disposição física e psíquica, bem-estar. Então, só na definição de saúde, de acordo com o dicionário, já nos traz uma noção, é quase redundante, né? Você falar de saúde emocional, porque saúde em si já engloba todo esse aspecto. Mas neste caminho, falar de emoções, né? O que são essas emoções? O que elas causam dentro da gente, né? Então, emoções, a psicologia vai definir isso. Alguns vão falar de 6 emoções básicas, outras de 8, outras de 10, né? Não existe exatamente uma estrutura dentro disso, né? Um conceito definido. Cada pensador aumenta um ou tira outro. Aqui nesse bate-papo eu vou trazer aquilo que do livro do Tony Robbins, que eu estou lendo até, 10 emoções básicas, né? E quais são elas? Desconforto, medo, mágoa, raiva, frustração, desapontamento, culpa, inadequação, sobrecarga ou sufoco e solidão. Claro que aqui o nosso tempo é bastante limitado e não vai dar para a gente entrar no detalhe de cada ambiente dessa emoção. Mas, sobretudo, é importante ter clareza, né? Clareza daquilo que eu sinto, né? Às vezes se mistura emoção com sentimento. Emoção
na maioria das vezes, ou em todas as vezes, é algo que vem muito forte. Né? Imagina que você recebe uma notícia impactante, aquilo te causa ou uma alegria, ou te causa uma tristeza. Então isso é emoção, né? E sentimento é aquilo que você vai conservando ao passar do tempo, por exemplo, no relacionamento com os seus pais, com o seu esposo, com a sua esposa, né? Quando é sentimento, você vai cultivando isso. A emoção é algo mais intenso. Nossa, fui frustrado porque eu criei uma expectativa diante de uma situação e aquilo não aconteceu. Aquilo me causa emoções ruins. Isso me impacta de alguma forma, né? Então, dentro deste contexto, falar de emoções, eu vou trazer aqui basicamente 6 passos do livro do Tony Robbins chamado Desperte o Seu Gigante Interior. É um livro espetacular que aqui já fica a minha recomendação para quem gosta de ler, aqui falando para o universo de professores, ler para vocês é algo que é bastante do dia a dia, né? Então fica essa dica desse livro, que é um livro relativamente grande, né? Algo na casa de 600 páginas mais ou menos, mas que traz um conteúdo de reflexão, um conteúdo de olhar para dentro e assim nos ajudar a lidar com essa dinâmica, né? Neste tempo preponderante, falando de pandemia, esse tempo que o universo de vocês enquanto professores lidando com novas tecnologias, né? Lidando aí com novas formas de ensinar, né? Afinal de contas, estando dentro da sala de aula, você tem um contato aproximado com os alunos e de repente os alunos não estão perto, né? Se você tem uma característica que gosta de tocar no aluno, que é palpável, a sua sinestesia é muito forte, de repente o máximo que você vai ter é um computador na sua frente para você passar aí o seu conhecimento e você se vê limitado diante de tudo isso, tendo que aprender a lidar com um processo de videoconferência, tendo que aprender a dar aula de um jeito diferente. E aqui até ilustro, né? Semana passada, lá na escola do meu filho, aqui em Minas, teve um drive-thru, né, que fizeram por conta do Dia das Crianças, e uma das professoras, ao ver o carro das crianças passando, começou a chorar, né? E ela dizia no microfone que ela empunhava na mão: eu tô com muita saudade, tá muito difícil ficar longe de vocês, e chorava em prantos, né? Então, as pessoas que têm essa característica do emocional muito forte, esse distanciamento é algo muito ruim. E naturalmente distanciamento dos parentes queridos, dos pais, enfim. Então tudo isso vai causando uma certa bagunça nas nossas emoções, né? E aqui eu vou passar muito rápido, né, sem entrar em detalhe porque o nosso tempo é limitado, basicamente em 6 passos que podemos dar no dia a dia para lidar com essas emoções. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Ele é aquilo que você diz que é, ok? Então isso é uma máxima, tá? Isso é uma definição. Se você fala para o seu cérebro que é, ele acredita e ponto. Tá? E preponderantemente, esquece essa palavra. De maneira geral, tudo que o nosso cérebro ele busca é evitar a dor. Então, quando você se propõe a querer fazer uma atividade física que há muito tempo você não faz, quando você se propõe a mudar alguma coisa, o entendimento do seu cérebro é: vou ter que gastar energia, vai doer, então eu vou fugir. Assim também é no universo das emoções, tá? Então, desses 6 passos, passo 1, identifique o que você realmente sente. À medida que você tem alguma decepção, enfim, que gera uma carga de emoção, a pergunta é: o que estou realmente sentindo? Então identificar, eu estou sentindo uma raiva, pegando lá, né, os 10 que eu falei ali há pouco,
Eu estou sentindo um medo? Eu estou me sentindo magoado? Estou me sentindo frustrado? O que é o que eu estou sentindo? Então, identificar o que eu sinto me ajuda a racionalizar isso para poder administrar essa situação. O passo 2. Reconheça e aprecie suas emoções sabendo que o apoiam. Ou seja, à medida que eu identifiquei essa emoção, eu reconheço e vou conversar com essa emoção, né? Para que essa emoção te permita ter uma conversa honesta com você, né? Exemplo, tô com uma situação, sei lá, de mágoa, né? Me senti magoado por determinada situação, aquilo me causou uma emoção ruim. Eu começo a conversar comigo, o que isso pode me trazer de positivo, né? O que isso pode me trazer de outra leitura? Significa que essa mágoa simplesmente vai desaparecer? Provavelmente não. Mas o entendimento sobre o fato vai fazer isso te permitir enxergar de outra maneira, né? Aconteceu certa vez comigo, a minha irmã me falou assim, Ricardo, o meu filho vai passar aí e você arruma um dinheiro para ele passar no mercado e comprar um leite. Naquele momento, eu tinha, sei lá, acho que 20 reais no bolso. Dei os 20 reais para ele. Passados-se cerca de 4, 5 horas, eu recebo um áudio no meu celular, mais ou menos assim. Ricardo, muito obrigado pelo dinheiro que você mandou, mas eu não preciso de esmola para viver. Aquilo me destruiu. Aquilo me deixou assim, porque afinal de contas eu dei aquilo que eu tinha, né, naquele momento, para ajudar, e aquilo eu fiquei remoendo aquilo dentro de mim, foi muito ruim. Então, posteriormente, em outro momento, eu revisitei essa cena, tentando me colocar no lugar da minha irmã. O que ela estava enxergando naquele momento? Aí eu fui poder compreender que a expectativa dela era que eu desse um dinheiro maior para que ela pudesse comprar uma caixa de leite, né, de 12 litros de leite, para sanar lá a realidade que ela precisava com relação àquela semana. Ela passava por um momento de dificuldade, né, e aquela expectativa dela foi quebrada, né, e aquela expectativa quebrou e gerou essa reação. Então, eu preciso reconhecer e buscar entender o que aquela emoção está conversando comigo, o que ela quer conversar comigo e ser honesto nessa conversa, né? O passo 3, seja curioso sobre a mensagem que a emoção está lhe oferecendo, né? O que essa emoção está dizendo para você? E aqui são 4 questões que podem te ajudar a arrefecer esse sentimento, né? O que eu quero realmente sentir? Né? O que eu quero realmente sentir? Em que eu teria de acreditar para me sentir da maneira como venho me sentindo? Né? O que estou disposto a fazer para criar uma solução e dominar a situação agora? O que posso aprender com isso? Então, à medida que eu desperto essa curiosidade sobre aquela emoção que eu estou sentindo, eu vou me permitindo lidar de maneira positiva com aquilo que à primeira vista é negativo. É uma emoção negativa, está me causando mal, está me incomodando, né? Passo 4. Seja confiante. Isso mesmo, seja confiante. O Tony Robbins vai dizer assim: o meio mais rápido, mais simples e mais poderoso que conheço para controlar qualquer emoção é lembrar uma ocasião em que sentiu uma emoção similar e compreender que você já teve sucesso ao controlar essa emoção antes. Então, quando você passa por um estado mais complicado, olhe lá para trás. Será que você já não viveu algo semelhante? Como que você lidou com isso? Então seja confiante, o poder está nas suas mãos.
tá certo? E o passo 5, tenha certeza de que pode controlar, não apenas hoje, mas também no futuro. Então, nesta dinâmica de observar a emoção que eu estou sentindo, nesse processo de perguntar, de identificar, vai te ajudar a, neste tempo, a ir lidando com suas emoções. Né? Me recordo que esses dias atrás eu estava lavando louça na minha casa e eu estava incomodado com uma situação porque eu tinha recebido uma proposta de trabalho e eu estava com dúvida e aquilo foi criando uma certa expectativa dentro de mim, porque por um lado, no atual trabalho que eu estava frustrado porque eu não conseguia entregar o resultado que eu precisava entregar. Em contrapartida, eu estava alegre porque eu tinha recebido uma nova proposta de trabalho. E essa confusão de emoções estava meio que me deixando sem conseguir pensar direito no que seria melhor. E aí eu gostei muito dessa dinâmica. O que realmente eu estou sentindo e o que isso está causando dentro de mim. Né? Então, esses questionamentos, saber perguntar, proporciona ao nosso cérebro uma capacidade de poder lidar com aquilo. Às vezes a gente diz, né? Nossa, eu não consigo fazer, é difícil e eu não consigo fazer. Ok, e se eu conseguisse? Como ia ser? Né? Então, nesse diálogo, a gente com a gente mesmo, precisa ter, essas perguntas vão trazendo para a gente novas possibilidades. E esse cenário de perguntar-se, faça a pergunta que você possa. Se você acha uma pergunta esdrúxula dentro daquele cenário, faça aquela pergunta. Né? Você está numa situação muito complicada e de repente nesse processo de se auto-perguntar, você vem algo na sua cabeça e, nossa, isso é muito fora do normal, enfim. Faça essa pergunta para você. Desenvolva essa capacidade de olhar no espelho, a dinâmica do espelho é fenomenal para isso. Né? Olhar para você todo dia de manhã e se colocar em contraponto com você, ou naquele dia que o dia não foi, né, tão legal assim, você olhar, às vezes você foi lá tomar seu banho e depois, a hora que sai do banho, olha para o espelho e rola aquele bate-papo, né? Aquelas perguntas com você mesmo. E dessa forma você vai lidando com as emoções de maneira saudável. Afinal de contas, todas as emoções sempre vão nos dizer alguma coisa. Sempre vão nos dizer alguma coisa. E o passo 6. Ciente de tudo aquilo que nós andamos, ainda aqui nós passamos de maneira bastante rápida pela limitação do nosso tempo, fique animado e entre em ação. À medida que eu identifiquei aquela emoção, identifiquei aquilo que está me causando aquela situação, o que eu vou fazer de maneira concreta? Né? Que passo eu vou dar? E sempre nesse critério de pergunta. Ricardo, que passo eu vou dar? Né? Ou se você tem um jeito carinhoso de se auto-chamar, né? Carminha, o que você vai fazer agora? Né? Sempre nessa relação de diálogo. Adriana, o que eu vou fazer agora? José, o que eu vou fazer agora? E assim, desta maneira, te mover, te fazer mover, dar os passos, que é isso que é o mais importante. E com isso, já seguindo para o final, após esses 6 passos, então é importante só relembrando quais são esses 6 passos. Primeiro, passo 1, identifique o que você realmente sente. Tá? Identificar o que você realmente sente é muito importante. Passo 2, reconheça e aprecie suas emoções, sabendo que o apoiam. As emoções sempre vão nos dizer alguma coisa para que nos leve num caminho para frente.
Passo 3. Seja curioso sobre a mensagem que a emoção está lhe oferecendo. Passo 4. Seja confiante. É você que controla. É você que está guiando tudo isso. E isso deve ser feito através desse diálogo entre você com você mesmo. Passo 5. Tenha certeza de que pode controlar não apenas hoje, mas também no futuro. Então, neste exercício de conversar com suas emoções, à medida que você vai vencendo este jogo, se você venceu no passado, você está vencendo hoje e pode vencer no futuro, à medida que você entende que você já viveu situações semelhantes e já se comportou de determinada maneira positiva sobre aquele fato semelhante que você está vivendo hoje. E o passo 6, fique animado. Fique animado, sorria e entre em ação. Tá certo? Com isso, quero conduzi-los neste momento a um breve momento de reflexão. Gostaria que você fechasse os seus olhos e dessa forma você pudesse visitar todos aqueles, lembre na sua história, seja recente ou seja mais no passado, de momentos onde você viveu emoções fortes, mas que você soube lidar positivamente com essas emoções. E quando você recorda desses fatos, no seu rosto vem um sorriso, no seu corpo você sente uma tranquilidade, porque foi uma situação, uma emoção forte, mas você soube lidar com essa emoção. Você teve essa capacidade natural que o ser humano tem. E lembrar dessas coisas agora te traz uma sensação de alegria, de tranquilidade. E por que eu estou dizendo para você revisitar? Para te mostrar a capacidade que você tem de lidar positivamente com as emoções. Por mais que a origem da emoção que você sentiu seja uma origem ruim, mas está nas tuas mãos lidar com isso. Respire fundo, com tranquilidade. Muito bem. Retorne agora, para esse momento atual. Abra os seus olhos e saiba que está nas suas mãos controlar as emoções. Tá? Já encerro por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Etiane, obrigado a todos que me assistiram. Fico aqui mais uma vez a recomendação do livro Desperte o Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Tá aqui, é um livro espetacular. Todo esse bate-papo que eu fiz com vocês foi extraído daqui, tá? E também vou indicar lá no Spotify um material que eu sigo, que é muito legal e me ajuda bastante também. É o Spotify Autoconsciente, da Regina Gianetti. Eu vou encaminhar o link para a Etiane, depois ela repassa para vocês, que tem uma série de áudios que ajuda neste processo de se autoconhecer, lidar com as emoções, né? Ela trata isso de maneira muito feliz e sobretudo, quando a gente fala de emoção, é entender que nós vivemos hoje, né? É hoje que nós vivemos as emoções boas, as ruins, né? Então, nesse processo de ansiedade,
de imaginar por que vai ser lá no futuro, por que não vai ser, ou ficar preso em circunstâncias do passado. E lidar com tudo isso causa emoções difíceis de lidar muitas das vezes. Mas mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero de coração ter contribuído, poder contribuído ao menos um pouquinho com vocês. Mais uma vez aqui eu agradeço pela profissão de vocês, professores. Hoje eu posso dizer que já vivi um pouco dessa experiência de ser professor. Claro que não de uma maneira tão intensa conforme vocês vivem, mas eu tenho um carinho muito, muito, muito especial por vocês, professores, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho de extrema importância para as nossas crianças, para os adultos, por que não? Que muitos de vocês, acredito, também já tiveram a experiência de dar aula lá em nível superior, enfim. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Parabéns aí pelo Dia dos Professores e que as forças de vocês sejam renovadas para que neste restante de ano e lá no início do ano que vem as coisas voltem ao normal, né, se assim podemos dizer, para que vocês possam viver a plenitude da profissão de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!